Esta aula é uma aula sobre as técnicas de confecção de núcleos metálicos fundidos. Nós apresentamos 4 técnicas de confecção neste vídeo. A técnica direta, a técnica indireta e a técnica para dentes unirradiculares e para dentes multirradiculares. A confecção de um núcleo metálico fundido, ela passa por um processo de moldagem do interior do conduto radicular e da porção coronária. Essa moldagem determinará, então, a forma que apresentará o nosso núcleo metálico fundido após a confecção pelo técnico de laboratório. A primeira técnica que iremos apresentar é a técnica direta. A técnica direta, ela é assim chamada, pois ela é feita diretamente na boca do paciente. Dessa forma, as referências para conseguirmos confeccionar a anatomia do núcleo metálico fundido são retiradas diretamente na boca do paciente. O preparo do remanescente dentário nesta técnica é a parte inicial e que se torna muito importante que a sua confecção seja feita previamente ao processo de moldagem. Isto é importante, pois, quando fazemos o preparo do remanescente dentário, estamos criando o espaço onde será assentado ou cimentado a nossa coroa protética. Portanto, o remanescente dentário apresentará a espessura correta, pois fizemos o desgaste na região externa pensando no espaço que será preenchido pela coroa. E a parte interna deverá ser preparada também para que a gente possa assentar a parte intrarradicular do nosso núcleo metálico fundido. Dessa forma, conseguiremos a espessura real do remanescente dentário. Essa espessura deverá ser de pelo menos 2 milímetros, para que a gente tenha um remanescente com uma estrutura adequada que resista aos esforços mastigatórios. Caso não seja feito esse preparo, podemos depois estabelecer que esse remanescente seja mais fino e dessa forma menos resistente. E então, após a cimentação, essa região poderá se fraturar, levando ao fracasso da restauração com a coroa protética. Daí a necessidade de nos preocuparmos com a espessura do remanescente nessa região. Quando fazemos ele antes da moldagem do núcleo, evitamos que as paredes fiquem muito finas e se fraturem, então, após a cimentação. Já iremos iniciar pela técnica para dentes unirradiculares. Tá? Geralmente, esses dentes são dentes anteriores. Então, fazemos o preparo do remanescente. No caso aqui, é um incisivo central. E, então, após isso, podemos preparar o conduto radicular. Para prepararmos o conduto radicular, é necessário fazermos um planejamento adequado de como deverá ser o comprimento e o diâmetro desse preparo do conduto radicular. Para determinarmos isso, como foi observado na aula anterior, deveremos ter algumas formas adequadas para determinar o comprimento do núcleo intrarradicular no interior dessa raiz. Para isso, é necessário sabermos qual é o comprimento real da raiz. Uma radiografia sem uma referência
ela pode ter uma distorção de até 25% do tamanho mostrado. Se esses 25% não forem considerados no planejamento do comprimento, nós poderemos criar uma situação que leve ao fracasso, pois o comprimento não estará adequado. Para isso, então, para evitarmos essa situação, deveremos, então, medir corretamente o comprimento da raiz. Isso é feito quando colocamos um instrumental como referência, pois esse instrumental podemos medir corretamente o seu comprimento e depois podemos comparar com a medida que esse instrumental apresenta no interior do conduto radicular na imagem da radiografia. Essa situação, então, nos dá o comprimento e podemos passar ao preparo ou desgaste da região interior desse conduto radicular. Feito isso, podemos passar, então, para o processo de modelagem desse conduto radicular em porção coronária. O primeiro passo dessa modelagem, ele é feito colocando uma lubrificação no interior do conduto radicular. A moldagem dessa região será feita com resina acrílica. Essa resina, se não tivermos cuidado de lubrificar o interior do conduto radicular, ela pode grudar nessa região. Então, devemos passar essa lubrificação com vaselina sólida, sempre tomando cuidado de não deixar excessos no interior do conduto radicular. Esses excessos podem atrapalhar o processo de modelagem. Tá? Podemos fazer essa lubrificação com um instrumental enrolado com um algodão, ou utilizar aqueles microbruches que podem também ser utilizados no interior do conduto. Para fazer a moldagem, nós precisamos de um pino. Geralmente tem os pinos pré-fabricados que podem ser encontrados no mercado, são os pinjetes. Quando não temos essa situação, podemos fazer um pequeno bastão de resina acrílica. Tá? Esse bastão de resina acrílica deve ser adaptado ao interior do conduto radicular para que possa funcionar como um pinjete. Tá? E mesmo pinjete ou bastão de resina, eles devem ter a medida do comprimento preparado para essa raiz e deve ser marcada como uma referência, pois não iremos enxergar o interior do conduto radicular. Feita essa demarcação, iremos colocar porções de resina acrílica. A resina vermelha é a mais utilizada, tá? Pela facilidade com que a gente tem para trabalhar com ela nesse interior do conduto. Tá? Então, iremos, com um pincel, colocar uma camada de resina e, com o bastão, seja de pinjete ou bastão de acrílico, iremos introduzir esse material no interior do conduto radicular. Para que ele se assente corretamente em todas as paredes, devemos introduzir e remover esse pino para que ele distribua adequadamente essa resina no interior do conduto radicular. Caso contrário, podem aparecer bolhas e que deverão ser corrigidas novamente depois em uma nova moldagem. Podemos, então, evitar fazendo a introdução e a remoção desse bastão de resina. É importante, nesse momento, em que a gente só faça a moldagem da porção radicular. Como no momento em que você está colocando essa resina no interior do conduto radicular, ele vai ter um tempo de polimerização, mas esse tempo de polimerização pode não coincidir com o tempo de polimerização da resina da porção coronária. Para facilitarmos, então, devemos primeiro modelar o interior do conduto radicular,
tomando cuidado de remover a cada 30 ou 20 segundos para impedir que essa resina grude nas paredes, tá? E aí a gente, após a polimerização completa, então passamos a colocar a resina na porção coronária. Agora a gente não tem a preocupação com que essa resina no interior do conduto radicular esteja ou grude nas paredes. Tá? E aí vamos construindo a anatomia do nosso núcleo, tanto na porção intraradicular quanto na porção coronária. Feita a modelagem correta, podemos enviar para o técnico de laboratório. O técnico de laboratório irá transformar aquela resina do nosso molde de resina em uma fundição. Essa fundição será então enviada para a gente. Essa fundição deve ser adaptada no interior do conduto radicular para que a gente possa fazer a cimentação. A grande vantagem dessa técnica é que nós podemos ter uma referência mais exata das espessuras que essa porção coronária do núcleo deverá assumir para que a gente possa depois colocar a nossa coroa, cimentar a nossa coroa nessa região, uma coroa com as espessuras adequadas. Aqui iremos mostrar um outro caso clínico, um lateral que se fraturou, né? E aqui então precisamos reconstruir com uma coroa nessa região. É logicamente que essa quantidade de remanescente não vai ser suficiente para dar retenção para uma coroa colocada nessa região. Então deveremos fazer um núcleo metálico fundido. O nosso primeiro passo, lembrem-se, é o desgaste da porção externa para alojar a nossa coroa metálica, a coroa apropriada ou planejada para esse caso. Feito então o desgaste das partes internas, iremos então fazer o desgaste do conduto radicular. Tá? Nesse caso clínico específico, foi necessário colocar uma provisória antes de fazermos essa correta modelagem do conduto radicular. Para isso, nós podemos somente preparar uma parte para alojar o pino intrarradicular que vai estar no interior da nossa provisória. E aí, então, numa outra sessão, foi feito o preparo final do conduto radicular e feito o molde. Tá? Nesse caso, nós utilizamos um pinjete pré-fabricado. Veja que ele oferece muitas vantagens em relação ao outro padrão de resina. Como aqui se trata de um lateral, onde o conduto radicular tem uma forma praticamente circular, ele não teria como resistir às forças de torção. E as forças de torção poderiam remover a coroa e o núcleo metálico fundido. Então, para evitar isso, foi feita uma canaleta modificando a forma do conduto radicular nessa região. Dessa forma, quando for submetido a forças de torção, elas serão neutralizadas pelas paredes que oferecem, devido à sua anatomia, oferecem uma resistência a essas forças de torção. E aí passamos então aos procedimentos de moldagem para obter o nosso núcleo metálico fundido. Fizemos então a moldagem do interior do conduto, que foi preparado de acordo com o comprimento planejado para esse caso, como 2/3 do remanescente. O interior foi lubrificado
e uma porção de resina foi colocada, e esse pinjete foi introduzido e removido para que distribuísse adequadamente a resina no interior do conduto radicular. A seguir foi colocada a porção coronária e com brocas a gente conseguiu fazer a anatomia final adequada desse núcleo. Tá? Aqui, devido à técnica direta, essa porção coronária ela é adequadamente ajustada aos dentes vizinhos e aos dentes antagonistas. Dessa forma, após a fundição, ele irá se adequar corretamente à construção da porção coronária. Dessa forma, nós podemos então construir uma coroa com as espessuras adequadas. Aqui, após o ajuste, ela foi cimentada. Então, veja que nós temos espaço adequado em relação aos outros dentes, mas também principalmente em relação ao dente antagonista. Veja que aqui o espaço pode ser conferido com facilidade. Esse planejamento do espaço foi realizado durante o processo de moldagem, colocando aquele padrão de resina aqui e comparando em relação aos outros dentes vizinhos e dente antagonista. Outro tipo de técnica que iremos utilizar é a técnica de moldagem direta com condutos paralelos. Geralmente os dentes que apresentam esse tipo de situação são os premolares, que apresentam dois condutos radiculares. Então, deveremos preparar, como eles são paralelos entre si, então não existe retenções que impeçam a sua introdução ou remoção. Então, isso faz com que o procedimento de moldagem seja facilitado e também depois o processo de adaptação e cimentação desse núcleo no interior do conduto radicular do dente. Então, aqui, após o preparo, estamos removendo o material obturador de acordo com o comprimento planejado para esse núcleo. E aí, no conduto principal, o conduto mais espesso, nós iremos fazer um preparo de 2/3 de acordo com as características desse dente. Para o outro conduto radicular, não é necessário que se faça esse mesmo comprimento. Então, podemos fazer um comprimento de mais ou menos a metade do comprimento estabelecido para esse dente. E aqui estamos fazendo a remoção do material obturador e depois com brocas adequadas, principalmente utilizando as brocas de largo, né, e que tem um comprimento adequado na ponta ativa, que permite que façamos o preparo sem criar retenções no interior do conduto radicular. Aqui, para concluir a remoção do material obturador, foi utilizada uma broca de Gates. Ela também é útil. No entanto, devemos tomar o cuidado de nunca deixar a broca parada no interior do conduto radicular. Para agirmos com essa broca, ela tem que ser feita em movimentos que vão para dentro e para fora, para dentro e para fora. Dessa forma, ela não fica parada e não faz uma retenção no interior do conduto radicular. Aqui foi colocado um cursor para fazer o comprimento planejado, foi removido o resto do material e utilizado brocas de largo para fazer o preparo do interior do conduto radicular. Aqui as brocas de largo, que tem uma ponta ativa com um comprimento maior. Foi feito o preparo dos dois núcleos, tomando cuidado de que dos dois condutos, tomando cuidado de que um desses condutos tivesse 2/3 do comprimento do remanescente radicular
e o outro fosse a metade desse comprimento estabelecido para o conduto principal. Utilizamos um pijete pré-fabricado para fazer o molde. Então, eles têm, além de ter um condutor da resina no interior do conduto radicular, ele tem um molde pré-ajustado que poderemos adaptar à nossa porção coronária. Foi feito uma referência, tá? uma análise da referência do comprimento estabelecido, e o primeiro procedimento foi fazer a lubrificação do interior do conduto radicular. Aí adaptamos adequadamente o pino às referências que tínhamos para garantir que o pino intraradicular vai ter o comprimento de 2/3 no principal, que foi aqui o conduto vestibular, e o conduto palatino foi utilizado um bastão de resina para conseguir modelar o outro conduto radicular. Então, após a moldagem do interior do conduto radicular, passamos então à modelagem da região da porção coronária. E aí, essa modelagem foi definida, a anatomia dela foi definida com brocas diamantadas, de preferência utilizar as brocas com diâmetro maior, porque as de diâmetro menor costumam fazer sulcos que dificultam o preparo dessa região da porção coronária. Como estamos utilizando a técnica direta, foi possível, após fazermos essa modelagem, avaliarmos as espessuras que teríamos para construir a nossa coroa. Veja que aqui nós temos a observação do espaço em relação ao dente vizinho, e aqui podemos observar o espaço para o dente antagonista. Feito isso, o padrão de resina foi enviado para o técnico de laboratório, que fez então a sua fundição para colocar no metal planejado para esse núcleo. Técnico, quando fazemos esse tipo de técnica, a técnica direta, o técnico de laboratório, ele mexe muito pouco na adaptação do núcleo. Então, geralmente, quando vamos colocar, eles não se adaptam. Por quê? No processo de fundição, se formam pequenas microbolhas, e essas microbolhas devem ser usinadas. Devemos fazer uma raspagem nessa região para conseguir fazer essa adaptação se ajustar. Caso a gente tenha um pouco mais de dificuldade, podemos colocar alguns evidenciadores para auxiliar nessa remoção. Geralmente, quando fazemos uma raspagem, uma usinagem dessa região, que já conseguimos fazer a adaptação adequada. E aí podemos então passar para o procedimento de cimentação do núcleo. Para fazermos também, além de raspar essa gente, podemos fazer um jateamento para tentar remover algumas impurezas que possam estar interferindo com o assentamento no interior do conduto radicular. Após feita essa adaptação, então passamos para o procedimento de cimentação do núcleo. A cimentação deve ser feita com muito cuidado. Não devemos, de maneira nenhuma, colocar um excesso de cimento nessa porção que vai no interior do conduto radicular. Isso, quando feito, pode promover uma pressão hidráulica interna no conduto radicular. Em casos de dentes de raízes um pouco mais frágeis, essa pressão pode ser o suficiente para ocorrer microtrincas no interior do conduto radicular.
Essas microtrincas, com os esforços mastigatórios, elas vão se propagando e pode levar ao fracasso através da fratura da raiz. Esse fracasso, geralmente, ele é fatal, porque essa é a grande desvantagem dos núcleos metálicos fundidos. Eles distribuem toda a força no interior da raiz. Qualquer fragilidade no interior da raiz pode levar à fratura ao longo da raiz. E isso leva, consequentemente, à necessidade de extração dessa raiz. Então, para evitarmos isso, deveremos passar uma quantidade pequena de agente de cimentação e, ao assentarmos ela no interior do conduto radicular, devemos fazer isso com cuidado, evitando uma pressão excessiva. Devemos colocar uma pressão leve e esperar que essa pressão vá fazendo que a pressão hidráulica seja melhor distribuída. Então, portanto, evita que ela faça forças inadequadas que podem levar à fratura da raiz. Durante a cimentação também deveremos seguir as especificações determinadas para o cimento que estamos utilizando. Um tipo de cimento bastante utilizado é o fosfato de zinco. E o fosfato de zinco deve ser mantido sob pressão por um tempo aí de 7 a 8 minutos, para que essa pressão não interfira com a presa desse material, que ele vai endurecer no interior do conduto radicular. Passado um tempo de 15 minutos, esse núcleo pode então receber forças que, se feitas antes, poderiam movimentar e exigir uma nova cimentação. Então, para trabalharmos com o núcleo, devemos esperar então pelo menos 15 minutos. Após isso, podemos fazer as correções que às vezes se tornam necessárias. Aqui, com o núcleo, com as correções feitas, isso às vezes pode atingir a gengiva nessa região, porque é uma região bem delicada, né? Aqui temos um outro caso clínico, né, onde repetimos todo o processo, só que aqui agora foram utilizados 2 bastões feitos previamente com sobra de resina, e fizemos o preparo do conduto, fizemos a lubrificação e aí passamos para a modelagem do conduto. Aqui também são um pré-molar com duas raízes. Aí fizemos o mesmo processo, colocamos resina no interior do conduto, com o bastão de resina, introduzindo e removendo, fizemos a adaptação dessa resina ao interior das paredes do conduto radicular e podemos, então, nesse momento, esperar que ocorra a polimerização. E aí, sempre lembrando, não confiar somente na capacidade da vaselina sólida de impedir que essa resina grude nas paredes. Deveremos remover a cada 20, 30 segundos e recolocar. Dessa forma, impedimos que a resina grude nas paredes. Feita a modelagem do interior do conduto radicular, iremos colocar resina na porção coronária e, após a polimerização dessa resina, com brocas, iremos fazer a anatomia correta da porção coronária desse molde para o núcleo. Veja aqui que estamos avaliando os espaços que existem para colocarmos a coroa. Então, a anatomia da porção coronária, ela é determinada principalmente pela referência que teremos com os dentes vizinhos.
Isso é feito mantendo o padrão no interior do conduto radicular e pedindo para que o paciente feche a boca, e onde podemos avaliar essas espessuras, principalmente em relação aos dentes antagonistas. E aqui o padrão obtido, né, com a anatomia da porção coronária e com a modelagem da porção intrarradicular. Mandado para o protético, e ele fez o processo de fundição para conseguirmos esse padrão de núcleo metálico fundido. Foi levado na boca e tinha aquele mesmo problema do caso clínico anterior, em que ele não se adaptava corretamente. Isso foi feita uma raspagem, uma usinagem dessa porção intrarradicular, até que conseguíssemos o assentamento correto do núcleo nessa região. Aqui, nessa situação, nós não precisamos de uma adaptação extremamente justa. Essa adaptação pode ter uma pequena, ou ter um grau de adaptação, de desadaptação um pouco maior, porque depois ele será preenchido pelo cimento. Como ficará coberto pela coroa, né, e pelo cimento utilizado para cimentar a coroa, ele não entrará em contato com a saliva e, portanto, não ocorrerá a dissolução, que é uma preocupação para o caso do término cervical, onde colocamos a coroa. A adaptação no término cervical deve ser maior do que isso. Por quê? Porque ela estará em contato com a saliva, podendo haver a dissolução, criando um espaço onde se acumulará placa bacteriana, podendo levar a uma recidiva de cárie na região. Essa preocupação nós não temos aqui na situação em que a gente faz a cimentação com o núcleo metálico fundido. Veja que foi colocado no mesmo procedimento, colocado o fosfato de zinco na porção intrarradicular. Ela foi levada com cuidado, sem pressão excessiva, no interior desse núcleo, no interior do conduto radicular, até que ele se assentasse adequadamente, e depois foi mantido sob pressão com um dispositivo de madeira aqui, que com o auxílio do paciente, nós mantivemos a pressão durante um tempo adequado, de pelo menos 8 minutos. Então, após esses 8 minutos, a gente removeu esse dispositivo e deixou por mais 7 minutos para que a gente pudesse, então, trabalhar aqui nessa região, remover os excessos e poder, então, ajustar a nossa provisória, para que depois, com os outros procedimentos de moldagem, a gente construa aqui uma prótese fixa, no caso de 3 elementos. Por último, iremos mostrar a modelagem de molares, em casos de dentes multirradiculares. Casos de dentes multirradiculares, na maioria das vezes, os condutos radiculares eles são divergentes. Essa divergência impede o assentamento, a utilização, né, dos 2 condutos radiculares para assentarmos o nosso núcleo nessa região. Veja aqui que podemos observar, através das brocas, a divergência dos condutos radiculares. Se fizéssemos uma peça só aqui, ela não assentaria, nós não não conseguiríamos colocar a peça aqui no interior dos condutos radiculares. Então, foi necessário utilizar uma técnica alternativa para que a gente possa fazer essa utilização das 2 raízes. Então, fizemos o preparo delas, escolhemos, né, um conduto radicular principal, que geralmente é o palatino, por ter uma espessura maior. Fizemos a preparação com as brocas de largo, e aí adaptamos um pingente nessa região.
Temos a lubrificação do interior do conduto radicular e também da porção coronária. E colocamos a resina no interior do conduto radicular e com o pinjete conseguimos fazer que essa resina se espalhe no interior do conduto, se adaptando mais adequadamente às paredes do núcleo que estamos moldando. Aí, depois de moldado a parte intrarradicular desse conduto, aí fizemos a porção coronária com o seguinte cuidado: colocando no segundo conduto um fio ortodôntico em que ficou adaptado àquele conduto com o objetivo de impedir que a resina entrasse no conduto, tá? E também com o objetivo de criar um orifício nessa porção coronária que está sendo modelada. Aí fizemos o preparo da porção coronária, sempre mantendo esse fio ortodôntico em posição. E aí a gente removeu, após o preparo adequado, após a polimerização completa, a gente removeu esse pino do interior da massa de resina. Aqui nessa região ficou um orifício, e que devemos avisar o técnico para que ele mantenha esse orifício. Levamos o nosso núcleo, o nosso molde do núcleo em posição para que a gente avalie os espaços. E aí mandamos a peça para o protético fazer a fundição. Veja que depois que removemos o fio ortodôntico, ficou um orifício aqui. Esse orifício deve ser alertado ao técnico para que ele mantenha esse orifício, senão ele pode fazer um processo de fundição e esse orifício desaparece. Tá? E aí ele fez o processo de fundição. Veja aqui o orifício. Esse orifício dá acesso ao outro conduto. Então a gente tem aqui um núcleo em que uma porção vai no conduto radicular principal e a outra ele tem um orifício e que vai ser preenchido com um outro pino pré-fabricado. Como foi feito com o orifício foi feito com um fio ortodôntico, ele não se adapta adequadamente ao pino pré-fabricado que vamos utilizar. Então, para isso, a gente foi necessário preparar o orifício que tem naquele núcleo, fizemos um desgaste para que ele ficasse com essa anatomia. Veja que aqui agora a gente pode adaptar um pino pré-fabricado. Foi levado na boca, observando que aqui podemos introduzir durante a cimentação um pino pré-fabricado. Esse pino pré-fabricado foi adaptado antes da cimentação ao conduto radicular. Avaliamos corretamente os espaços para esse núcleo. E aí, então, fizemos o ajuste correto do pino. Veja como que ele fica. Aqui nós temos dois condutos divergentes, um é modelado e unido ao núcleo, e o outro é um pino de FKG, um pino pré-fabricado. E ele vai também ser cimentado. Isso aumenta e favorece a retenção desse núcleo paramolar com raízes divergentes. Agora a gente pode fazer a cimentação das duas peças. Veja na boca, sendo avaliado e adaptado. E aí, então, fazemos a cimentação tudo de uma vez só. Passamos, no caso, foi utilizado fosfato de zinco, passando na porção que vai na região intraradicular. Passamos também o fosfato no pino pré-fabricado. E aí, como era, e
como que ficou após a cimentação, onde cimentamos um núcleo metálico fundido e um núcleo pré-fabricado. Dessa forma, conseguimos utilizar os dois condutos radiculares, situação que não seria possível se não fosse por essa técnica. É uma técnica bastante fácil de ser executada e que traz um resultado bastante satisfatório. Por último, iremos falar um pouco sobre a técnica indireta. A técnica indireta, ela é feita fazendo a moldagem do interior do conduto radicular e da sua porção coronária com um elastômero. Essa moldagem, ela será vazada e formará um modelo de gesso especial. Nesse modelo de gesso, o técnico vai construir o nosso núcleo diretamente sobre o gesso. É lógico que isso diminui as referências que o técnico tem para conferir a anatomia do nosso núcleo metálico fundido. Essa técnica, apesar de ser bastante simples, ela está mais sujeita à habilidade do técnico para conseguir fazer a anatomia correta desse núcleo. Então, isso muitas vezes pode levar a uma produção inadequada, principalmente em relação às espessuras e também em relação ao comprimento do pino no interior do conduto radicular. Então, é uma técnica que deve ser utilizada com cuidado, sempre observando e comparando se os resultados obtidos através do núcleo feito pelo técnico de laboratório são satisfatórios ou não. Essa é então uma aula sobre as técnicas que temos para utilizar no processo de confecção de um núcleo metálico fundido.